Olá, alunos, tudo bem? Hoje iniciamos nossas aulas de Sociologia, como planejado. E só lembrando, pode ocorrer de vocês verem algum gato, algum cachorro, o barulho da fonte aqui atrás. Então peço a vocês que vocês reconsiderem essas falhas, pois é um vídeo extremamente caseiro que tenta atender apenas a necessidade de alguns de vocês e revisar alguns conteúdos. Alguns barulhos, alguns latidos, porque estou num cômodo da casa onde isso é comum. Mas vamos lá. Sobre o que nós vamos falar hoje em Sociologia? Vamos falar sobre identidade, cultura e cultura de massa. E faremos um pequeno diferencial rápido e simples da diferença entre cultura de massa, cultura popular e cultura erudita, para deixar claro que isso não é a mesma coisa. Então vamos lá. Vamos começar por identidade. O que é identidade? Identidade, grosso modo, é todo aquele caractere ou todos aqueles caracteres que podem nos identificar. Carteira de identidade, certidão de nascimento, filiação, sexo, masculino ou feminino, gênero, se preferirem masculino ou feminino, sexo, homem ou mulher. A identidade é o que nos marca. Institucionalmente é o documento que serve para provar que nós somos nós em relação a um Enem, um vestibular, a uma entrada num show, a participação de um congresso, a necessidade que você tem muitas vezes de mostrar a sua identidade para provar que você é você mesmo. Mas identidade, ela não se resume apenas neste documento, né? E você podia falar do CPF também, né? Do cadastro da pessoa física, enfim. Mas a intenção de vermos identidade é estudarmos a identidade cultural e a identidade social. A identidade cultural nos mostra como parte de uma cultura. A que cultura nós pertencemos? A que cultura nós podemos pertencer e compartilhar? Como que nossa identidade cultural nos faz distanciar ou se aproximar de alguns grupos de pessoas? Isso daí é identidade. O que nós aprendemos? Aquele complexo de conhecimento religioso, político, econômico, que nós pertencemos, nossa cultura, nossa identidade cultural mostra exatamente aquilo que nós compartilhamos e dentro do grupo em que estamos inseridos. Grupo musical, grupo social, hoje muito claro, nos grupos virtuais, no grupo das redes, né?
como nós participamos e fazemos parte desse grupo. Mostra a nossa identidade cultural. Além da identidade cultural, nós também temos a nossa identidade social. Esta é muito mais fácil de entender. E muito mais fácil de taxar. Por que taxar, professor? A nossa identidade social é aquela onde nós mostramos a que grupos sociais fazemos parte. A que classe social nós estamos inseridos. A que gama de pessoas nós temos a possibilidade de conhecer e a possibilidade de participar. A identidade social, muitas vezes, ela divide os grupos que estão presentes na sociedade. Pobres, ricos, heterossexuais, homossexuais, velhos, novos, homens, mulheres, crianças, adultos. A nossa identidade social, obviamente, que está alinhada totalmente, ela está totalmente andando em comunhão com a nossa identidade cultural. Porque muitas vezes a nossa identidade cultural ela é construída a partir de nossa identidade social, a partir do modelo social que temos, a partir do grupo social que fazemos parte. Mas são identidades. Então, identidade é a identidade institucional, é aquela que você precisa comprovar que você é você mesmo, é aquela onde você pode mostrar se você pode ou não entrar num determinado espetáculo, numa determinada reunião, num determinado congresso. Identidade cultural é aquela que você constrói durante toda a sua vida, que é sua crença, sua cultura, sua música, sua preferência, né? E identidade social é aquela que você faz parte desde o seu nascimento. É a identidade onde você já é colocado num determinado grupo, que depois pode ser mudado para outro, que depois pode ser ampliado ou diminuído, dependendo das circunstâncias. Tudo isso é identidade. A identidade social, ela é bem abrangente, como já dissemos. Vai abranger suas preferências e suas orientações sexuais, vai abranger o seu grupo dentro da sociedade, a sua aceitação como indivíduo social ou não, mas está alinhada, está sempre andando de mão dadas com a sua identidade cultural. E elas, lógico, sempre que se possível, institucionalmente falando, elas têm que ser comprovadas por alguns documentos, que é que a gente chama de RG, né? Registro Geral, que é a nossa carteira de identidade. Muito bem, o fato da identidade pode ser entendido de forma bem prévia e razoável, assim, temos identidade institucional, legal, um documento na certidão de nascimento, que é pedido desde o nascimento.
Temos a identidade cultural, que é aquilo que produzimos e aquilo que compartilhamos de acordo com nossa construção de conhecimento. E temos a identidade social, que são os grupos que existem em nossa sociedade, de quais mais nos aproximamos e mais nos distanciamos. Todos convivem juntos, mas tem lá todos os indivíduos convivem de forma harmoniosa, mas se relacionam melhor com esse tipo de indivíduo e com esse ou com aquele tipo de indivíduo. É a identidade que você pratica mesmo. A sua identidade social é aquela que você vive. Porque a partir da identidade social vivida por você, você vai aumentar, você vai alimentar a sua cultura e vai alimentar a sua identidade cultural ou não. Às vezes a identidade social ela é restrita, enquanto você vive no seu meio familiar, porque eles não compartilham da mesma identidade cultural que você gosta. Mas com o tempo, isso vai aumentando, vai se expandindo até que, mesmo dentro da identidade cultural, a sua identidade social acaba prevalecendo. Ela acaba ficando mais clara perante todos. Tudo bem? Além de identidade, nós vamos falar hoje também de cultura. Cultura são todas as manifestações políticas, econômicas e culturais que nós construímos e fazemos parte durante nossa vida. Sua religião é cultura. Sua crença é cultura. O seu grupo produz cultura e é cultural. A sua música é cultura. A sua arte é cultura. A sua forma de vestir, a sua forma de se comportar, a sua forma de falar é cultura. E daí você vai vinculando isso àquela parte da identidade. Nem sempre a sua cultura, apesar de ela não poder ser proibida, apesar de ela não poder ser censurada, agrada a todos. Então você vai se aproximando, a sua identidade social vai se aproximando da cultura que você prefere. E às vezes essa identidade social não é colocada de forma aberta dentro da sua família. Não é. Porque a sua família tem um outro entendimento sobre identidade cultural que você não tem. Mas a cultura, ela te aproxima de grupos e faz com que você fortaleça a sua identidade social, fortaleça as suas preferências, fortaleça aquilo que você defende. E ainda bem que por vivermos numa democracia, com todos os seus defeitos, com todas as suas falhas, a gente pode, guardado os devidos direitos e deveres, fazer parte de qualquer uma cultura que a gente considere boa, que a gente considere melhor para a nossa vida. Não vou falar que considero essencial para a nossa vida, porque daí vamos para uma discussão muito mais aprofundada. Mas o que for melhor para você? A cultura. Toda manifestação artística, religiosa é cultura. Sua língua e sua linguagem é cultura. A sua forma de escrever é cultura. A sua forma de andar é cultura. E aqui eu já vou
Vê, então você tem a cultura da mancadinha. Não tem a cultura da mancadinha, tem a necessidade da mancadinha. Mas quando eu falo a sua forma de andar, de chinelo, de sapato, de tênis, de calça rasgada ou não, é cultura. Tudo bem? Não vamos entrar aqui nas questões físicas ou biológicas para falar de cultura. E na cultura, nós vamos ter duas pessoas, dois estudiosos muito importantes que vão ser citados, que nós não vamos nos aprofundar dele, até porque nós teríamos que pegar o livro, teríamos que pegar os ensaios dessas duas pessoas e estudarmos durante todo o ano. Mas vamos falar deles, vamos citá-los para que vocês saibam o que eles falam sobre cultura. Dois menininhos, Theodor Adorno e Horkheimer. Nós já vimos isso em algo chamado indústria cultural. Theodor Adorno e Horkheimer, eles criaram uma escola de pensamento onde eles afirmam, por A mais B, que a indústria cultural ela tem como principal objetivo fazer o quê? Ela tem como principal objetivo planificar a cultura, homogeneizar a cultura, deixar a cultura homogênea. A indústria cultural, ela não quer divergência, ela quer atingir a maior parte das pessoas de forma clara e massificada, para que a maior parte das pessoas prefiram ou não gostem de este ou daquele produto. Indústria cultural. Para estudarmos indústria cultural a fundo, deveríamos fazer um estudo aprofundado sobre os meios de comunicação. Deveríamos falar de forma mais aprofundada sobre o que é regurgitar cultural, que é pegar uma coisa pronta que lhe é passada e não quer saber da sua opinião, só quer lhe atingir. A propaganda, ela analisa antes quem ela quer atingir. Ela faz um estudo sobre quem ela quer atingir. E depois ela é colocada para o público em geral. Tem indústria cultural. O tênis, o celular, o óculos, a aliança, faz parte da indústria cultural. O professor Aliança faz parte da indústria cultural. Para mostrar que eu estou casado, tem que usar uma aliança na mão esquerda. Na mão direita, eu sou só noivo. Se for de prata, eu sou compromissado. Faz parte da indústria cultural. Na indústria cultural, nós deixamos de ser cidadãos e passamos a ser consumidores. Professor, mas eu não vou ser mais cidadão com a indústria cultural? Lógico que você vai. Mas você é entendido como um consumidor em potencial. Não importa como que você vai fazer para consumir, mas você é um consumidor em potencial. E isso no nosso dia a dia é muito claro. No Brasil, que é um país muito pobre, e está ficando cada vez mais claro que o país é muito pobre, porque 90% da população não tem acesso, não tem condições básicas de ter acesso à saúde, à educação, à alimentação, ao direito de ir e vir, com qualidade, fica muito claro. Eu posso dizer no nosso contexto oriense. Eu moro em Jacarezinho, me serve também. Muitas vezes a indústria cultural faz com que a pessoa deixe de comprar aquilo que lhe faz bem, aquilo que lhe é necessário para ter um celular de última geração. Isso é indústria cultural. Difícil, né?
Ô fulano, vamos fazer uma viagem para Itapeva? Vamos lá depois, vamos lá para perto de Poranga, visitar a Caverna de Santana para ver um trabalho arqueológico que tem lá. Não tenho dinheiro. Cara, mas vai ser bom para sua formação, para sua cultura. Não, não tem dinheiro. Eu tô pagando um celular de um tanto quanto caro e eu dividi ele em 10 vezes e eu não tenho R$ 50, R$ 30, R$ 20, R$ 100 para ir, porque eu tô pagando aquilo. Mas quanto que custou esse celular? Ah, custou R$ 1.500, R$ 2.000, mas ele é de última geração, veja bem. Ele tem aplicativos que eu nunca vi, mas você pode usar aplicativo? Não, não posso, porque no lugar que moro não tem internet, ou alguns aplicativos para eu conseguir, eu tenho que pagar uma taxa. Mas ó o celular. A indústria cultural, ela passa a tratar você como uma possível mercadoria de consumo. E isso é grave. Isso é muito grave. E o Horkheimer e o Theodor Adorno falam disso. A indústria cultural forma, muitas vezes, ou é um ponto muito importante daquilo que a gente vai chamar de cultura de massa. Porque a indústria cultural, ela quer apenas o quê? Estabelecer uma situação, ela quer monopolizar, quer que todo mundo pense da mesma forma. Ela não quer diferenças no pensamento. Ela não quer variações de conhecimento. Ela quer apenas que todo mundo pense, se não da mesma forma, de forma semelhante, para que todo mundo queira o mesmo produto. A indústria cultural, ela tenta deixar tudo igual. Tudo que é bom para todo mundo. Tudo que é ruim para todo mundo. A indústria cultural, ela determina o que a população deve fazer. Ela não quer variações. E daí, todo mundo vai gostar do mesmo produto, todo mundo não vai gostar da mesma TV, do mesmo programa. E daí a gente acaba tendo aí manifestações contra alguns meios de comunicação, que isso daqui não presta, mas isso presta, mas os dois falam a mesma coisa. Só que esse fala para atingir um público e esse para atingir outro. E isso facilita o controle de comportamentos dos indivíduos. A indústria cultural, ela não quer variações, ela quer estabilidade, que todo mundo goste da mesma coisa, que todo mundo faça, tenha um mesmo desejo de consumo. E por que isso entra na cultura de massa? Porque a cultura de massa é exatamente a cultura rasa. A cultura, cultura rasa não é gostar de pop, rock, funk. A cultura rasa é aquela que não precisa ser muito clara para lhe convencer. Ô fulano, por que você está usando isso? Ah, todo mundo usa. A cultura de massa, o nome já diz, a massa. É uma massa, onde os meios de comunicação, as grandes indústrias de entretenimento, os grandes empreendedores manipulam, formam de acordo com o que ele acha necessário. Eu sempre dou o exemplo para vocês durante nossas aulas
que a cultura de massa é como a massa do estádio de futebol, onde aquela massa apertada de torcedores são vistas como o quê? Como torcida. Exemplo, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá de coração. Vamos São Paulo, vamos São Paulo, vamos ser campeão. Todo mundo tem a mesma atitude de uma forma coordenada, sem variação nenhuma. Ou, torço por ti, Corinthians. Aqui tem um bando de louco. Louco por ti, Corinthians. A massa alvinegra, a massa tricolor. Porco. Porco. A massa alviverde. Peixe, 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 peixe. Todo mundo age de uma forma igual, com o mesmo comportamento, em nome de 11 pessoas que estão correndo atrás de uma bola. Santos. A cultura de massa é muito afetada pela indústria cultural, mas muito mesmo. A cultura de massa nos tira a possibilidade, muitas vezes, de escolher o que nós realmente queremos que fazer. Nós todos estamos sujeitos à indústria cultural. Todos nós. Todos nós somos atingidos pela indústria cultural, pela indústria do entretenimento. E eles sabem disso. Porque eles facilitam a nossa vida. O que é mais importante para você? Ler um livro ou escutar o William Bonner? Ou era escutar porque ele já morreu, o Ricardo Boechat? É escutar o Panúncio? É escutar a Raquel Sherazade? Me perdoe. É escutar o Datena? E eles sabem disso. E a indústria cultural atinge principalmente aquelas pessoas que fazem parte da cultura de massa por não ter acesso a outro tipo de cultura ou por não se interessar por outro tipo de cultura. É difícil dizer isso, mas é a verdade. Às vezes se vem de uma construção familiar, social, política, econômica, que você prefere apenas ter tudo pronto. Tudo aquilo que está pronto. Você não quer ir buscar. Você espera alguém te falar, ó, isso é certo, isso é errado. E daí formamos a cultura de massa. Formamos aquele bloco que toma um determinado tipo de atitude porque alguém pediu, alguém fez um pronunciamento, alguém declarou isso na TV. Cultura de massa. Ou vamos todos lá para o lago. Eu estou citando o lago porque nós estamos numa situação atual política onde tudo acaba criando rusgas entre as palavras. Vamos todo mundo pro lago. Vai todo mundo pro lago. Tem 30 pessoas, vai 25. Todo mundo pula dentro do lago. Daí o cara que não sabe nadar fala, eu não vou pular não porque eu não sei nadar. Mas por que você veio aqui? Porque todo mundo veio. E isso é legal, porque eu vou aparecer aqui. Cultura de massa. Cultura que não precisa ser explicada. Que não precisa questionar ou sofrer algum tipo de questionamento. Mas, professor, isso não é cultura popular? Cultura popular são os costumes de um determinado grupo que você faz ou não faz parte. O funk pode ser uma cultura popular. O carnaval é uma cultura popular. E faz parte da identidade
do povo brasileiro? Cultura popular. A cultura popular nada tem a ver com a cultura de massa, porque na cultura popular você pode falar, eu não gosto de funk, mas eu gosto de rock. Eu não gosto de rock, não gosto de funk, mas eu gosto de samba. Eu não gosto de nenhuma das três possibilidades faladas agora, mas eu gosto de MPB, música popular brasileira. Eu não gosto de teatro, ah, não gosto de alguns espetáculos de entretenimento, mas eu amo assistir a televisão, amo assistir aquele programa, cultura popular. Ah, mas a indústria cultural não tenta influenciar isso? Tenta, mas não consegue, porque daí eu estou falando de variações. Eu não estou englobando tudo numa coisa só. Por isso que a cultura de massa é mais atingida pela indústria cultural. Uma vez vi uma briga entre pais dizendo: você está louco? Você está criando mal ao nosso filho? Eu paguei 3.000 reais naquele celular e agora você não consegue fazer com que ele use de forma adequada? E daí a moça falou: você já foi pegar a Bolsa Família? O celular 3.000 reais. Ele não pode ter? Pode, quando ele tiver condições. Mas é cultura de massa. Porque ela é atingida frontalmente pela indústria cultural. Frontalmente. Professor, o senhor é atingido pela indústria cultural frontalmente? Lógico que sou. Mas tenho cuidado de ver se aquilo que eles estão falando se é verdade mesmo ou não. Na cultura de massa, anunciar esse cuidado. Se promove exatamente aquilo que estão pedindo. Se faz exatamente aquilo que estão proporcionando em um sistema de TV, de rádio, de internet. Você vira um zumbi. Você passa a ser uma coisa. Uma coisa é a coisificação do ser humano. Você é aquela coisa que aquele empresário, aquela indústria sabe que você, quando for chamado, você vai lá e vai consumir. Poderia citar o McDonald's? Poderia. Não estou citando, mas poderia citar o McDonald's. Poderia citar Subway? Poderia. A Coca-Cola? Poderia. A indústria cultural atinge de forma muito mais clara as pessoas que fazem parte, que produzem apenas cultura de massa. Menos as que fazem parte, que conseguiram construir uma cultura popular, e menos ainda a cultura erudita. Mas para falar da cultura erudita, daí nós vamos ter que falar também um pouquinho da possibilidade salarial de cada um. Dá um exemplo, professor. Um exemplo é: o circo faz parte de uma cultura popular, que está muito mais próximo da massa. Mas o Circo de Soleil está muito mais distante da massa e tem uma determinada distância da cultura popular. O Circo de Soleil, alguns anos atrás, o ingresso mais barato estava R$ 400. Então essa cultura, ela tem acesso liberado a todos? Não. Mas ela pode ter acesso liberado a todos, desde que se tenha o quê? Condições financeiras. A cultura erudita, normalmente, mesmo que ela seja acessível a todo mundo, ela não é entendida por todo mundo.
Vamos pegar na escola, começar por Chopin, Mozart, durante os intervalos da sexta-feira. Alguns vão gostar. Música erudita. Estou dando um exemplo da música erudita. Mas alguns vão preferir o funk, com uma letra legal, uma letra que faz uma crítica social, uma letra que faz uma crítica ao que está acontecendo. E outros vão preferir aquele que não faz crítica nenhuma, que está lá vinculado à indústria cultural. Como, por exemplo, ei, aqui bola de fogo, tô ligando pra te falar, vamos pra Praia da Barra, lá, 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 lá. E a moça fala assim, vai me enterrar na areia? Não, não, vou atolar. Vai me enterrar na areia? Não, não, vou atolar. Tô ficando atoladinha, tô ficando atoladinha, tô ficando atoladinha. Calma, calma, foguetinho. E as pessoas que estão dentro desse grupo de cultura de massa, normalmente, o que faz com que elas gostem disso? A repetição, repetição, repetição da mesma música várias vezes. Dá um exemplo, professor. Dou. Meu sapato já furou, minha calça já rasgou, mas tô na moda, tô na moda, tô na moda. É uma música popular. Mas ela acaba se tornando uma cultura de massa porque quem escutou falar, eu não gostei disso não, eu vou escutar. Chega de mentiras, de falar que eu te quero mais que tudo, eu preciso do seu beijo. Porque essa tem mais letra e essa não tem, essa fica falando a mesma coisa várias vezes. E normalmente quem está dentro desta parte, deste círculo da cultura popular, ele vai assistir essa e essa. Mas ele vai gostar mais dessa, por quê? Música chiclete. Eu falei chiclete, né? Eu não falei chiclete. Chiclete. Gruda aqui. Isso daí, indústria cultural. Vai atingir principalmente a cultura de massa. Mas não vai atingir também a cultura popular? Vai. Não vai atingir a cultura erudita? Vai. Mas ela vai ser validada por uma dessas? Pela cultura erudita, possivelmente não. Pela popular, nem sempre, mas a cultura de massa vai seguir, mesmo que não saiba o que está sendo falado ali. Indústria cultural. Aquelas camisas maravilhosas que são vendidas com inscrições em inglês que você não faz ideia do que está sendo dito naquela camiseta, mas você usa. A indústria cultural atinge de forma clara a cultura de massa. Porque ela consegue o quê? Manipular os cidadãos que fazem parte da cultura de massa. Os indivíduos que fazem parte da cultura de massa de forma mais fácil. Mas esses indivíduos não podem um dia migrar para a cultura popular? Lógico que pode. Eles precisam querer. E da popular para o erudito também. Porque hoje em dia eu não preciso ir assistir o Cirque du Soleil. Eu posso procurar numa rede social o Cirque du Soleil e passar lá horas vendo aquelas coisas maravilhosas. Aquelas manobras, aquelas cambalhotas, piruetas, aqueles desenvolvimentos maravilhosos daqueles que nem são artistas, são de verdadeiros atletas. Mas eu posso ir no circo ali que está ali na vizinhança? Pode, cultura popular. Mas a cultura de massa não pode ir também? Depende. Se ela se deixou levar pela indústria cultural, ela não vai. Ah, isso daí não serve para nada, não presta. Por que eu vou lá? Cultura popular. A FAP é a cultura popular? É. FETEXAS é a cultura popular? É. E é frequentado por todos da cultura que manifestam cultura de massa, manifestam cultura erudita? É. Com uma diferença.
Muitas vezes, aquela pessoa da cultura de massa, ela não vai entender o que está tendo lá como cultura popular, ela só vai lá para passear, sem objetivo nenhum. E a cultura erudita vai lá para ver, nossa, como é diferente. Não, mas é interessante, eu gostei. Então vejam bem como cultura de massa não é a mesma coisa que cultura popular e não é a mesma coisa que cultura erudita. Mas a cultura de massa tem dominado essas outras duas culturas. Por quê? Pela propaganda, pela indústria cultural. Ela tem conseguido homogeneizar tudo. Ela está tirando a possibilidade do indivíduo em escolher o que ele quer, porque ela homogeneiza. E como que ela consegue fazer isso? Principalmente pela propaganda na TV, no rádio e na internet. Tudo bem? Identidade cultural, identidade social e identidade institucional. Cultura, cultura de massa, cultura popular e cultura erudita. Grande abraço. Espero que quando assistirem esse vídeo, vocês mandem sugestões, mandem críticas, mandem elogios, mas peço, por favor, assistam esta aula. Façam críticas para que o professor possa melhorar. Vai ir para o YouTube essa aula. Curtam, descurtam, mas assistam a essa aula, tá bom? Muito obrigado e até mais. Tchau, tchau.